o Liderança Talks, o nosso talk show de entrevistas sobre liderança Lean. A cada edição, entrevistas exclusivas com líderes das maiores empresas do Brasil e do mundo, sobre o papel da liderança para melhorar a gestão das organizações, sempre sob a ótica do sistema Lean, método de gestão originário do sistema Toyota, uma evolução em gestão no mundo. E que o Lean Institute Brasil apoia a implementação nas empresas há mais de 25 anos. Hoje, estamos aqui em nossos estúdios com Cristina Pina, diretora de Tecnologia da Informação do Bradesco. A Cristina vem liderando uma jornada que é uma das mais desafiantes para qualquer empresa: como implantar o Lean Digital na organização. Ou seja, estruturar todos os processos digitais da companhia sob a ótica do sistema Lean. É um tema muito emergente e que pode ajudar você a aprender mais sobre tecnologia e gestão. Então, nem pense em sair daí. O Liderança Talks está só começando. Cristina, prazer recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda ao Liderança Talks. Obrigada, Robson. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Nós que agradecemos, é um privilégio enorme, né? Porque nós sabemos que o Bradesco tem evoluído muito e tem se preocupado em evoluir com o Lean e o Digital. Inclusive, nós do Instituto temos ajudado vocês nas frentes de liderança, trabalhando em alguns processos, o que para nós também é uma oportunidade muito importante para ajudarmos nessa construção, nessa evolução que o banco vem buscando. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar a você, né? Qual tem sido o papel estratégico da liderança para tornar o banco cada vez mais referência em Lean Digital? Bacana, Robson. Bom, sem dúvida, o Instituto Lean tem ajudado a gente muito nessa jornada. E a liderança, ela tem assim um papel, para mim, assim, essencial, né, dentro dessa transformação. E aí eu vou comentar alguns atributos que eu entendo assim, que a liderança pode fazer e faz toda a diferença, né? E basicamente, para mim, são 3 pontos, né? A autonomia, dar autonomia para o time, desenvolver o time e desafiar o time. E aí eu vou comentar um pouco sobre cada um desses atributos que eu acho que são fundamentais e que a gente vai estar utilizando lá, estamos utilizando dentro do banco. Primeiro, assim, o dar autonomia, uma coisa muito simples de falar e muito difícil de implementar. Porque dar autonomia exige, primeiro, maturidade, exige que quem está recebendo essa autonomia queira receber, né, e saiba utilizar, e principalmente para o líder, né, ele vai ter que assumir risco, ele vai ter que tolerar erro, e tolerar erro, né, não é abrir mão, né, de alta performance ou de qualidade, mas saber entender aquele erro e olhar para aquele erro como um aprendizado do liderado. Né? E também sobre a questão de hierarquia. A hora que eu dou autonomia, eu estou falando assim, olha, você pode ir lá no outro diretor, você pode ir numa outra área, você não precisa de mim. Né? E isso está muito conectado com o item também do desenvolvimento, né? Desenvolver as pessoas. Né? Então é aquele tutor que está ali do lado, né? Vendo o liderado evoluir, né? Dando feedback ali no dia a dia mesmo. Orientando e dando feedback ali no dia a dia. E o desafiar, para mim, assim, acho que é o mais bonito de tudo, porque ele está muito conectado, né, com o propósito, né, dá sentido para a vida do liderado. E aí eu até vou contar aqui um pequeno caso, né, de algo que eu vivi, e é uma questão técnica simples, mas que exemplifica um pouco essa questão do desafiar. Né? Então, eu tinha o time estava construindo lá um chat digital, e eles estavam com um cronograma, né, para desenvolver esse chat digital, né, um chat de interação ali com o cliente. E tinha um cronograma até um pouco extenso. E eu falei, mas a gente está construindo esse chat para quê? Eu vou construir esse chat para um produto completamente digital. Ele é um produto 100% digital. Poxa, então significa que o produto não existe, porque se não tiver um chat, não tem como o cliente falar, né, com o banco se não tivesse chat. Né? E a hora que o pessoal percebeu, né, que isso era fundamental para o lançamento do produto, quer dizer, o chat, o produto só sai se tiver chat, né? A coisa se transformou. Aquele prazo que a gente tinha era um prazo longo,
né, reduziu muito esse prazo, porque as pessoas entenderam e engajaram no sentido de falar, pô, isso aqui faz sentido. O propósito, né, ele muda muito. Exato. Então, essa questão do desafiar, para mim, assim, ele é um ponto-chave, né, o tempo todo dentro dessa jornada. E aí, obviamente, o líder tem um papel assim, fundamental. O Bradesco, né, tem passado por uma transformação, né, vem passando ainda por uma transformação. Nós tínhamos assim, muitos departamentos, muitas áreas, né, a gente comenta aqui dos silos, e essa transformação que nós fizemos, né, do conceito de vila, né, que a gente sempre comenta, né, de ter pessoas de diversas áreas, independente de qual é o meu departamento, mas diversas áreas trabalhando juntas. A pessoa de negócio, a pessoa de tecnologia, experiência do cliente, dados, né, juntos, mas com um propósito único, né, de entregar um produto, de entregar um serviço, né, para o cliente final, né, de maneira colaborativa, é isso que de fato tem feito a diferença. Né? Trabalhar junto com um propósito único e tirar, né, o departamento do sobrenome, porque às vezes as pessoas usavam assim, o João do departamento XPTO. Não tem esse departamento XPTO. Você é o João que trabalha no Bradesco e está entregando uma jornada de onboarding para o seu cliente muito melhor. Né? Então, essa transformação, né, a gente vem fazendo. Obviamente, a liderança tem aqui um papel fundamental, né? Como eu comentei, aqueles 3 atributos, dar autonomia, desafiar e desenvolver, para mim, são os pontos aqui principais, né? E aí os soft skills, né? A comunicação, né? A transparência, né? Você saber que você tem que ser transparente, não quer dizer falar tudo, mas aquilo que você pode falar, aquilo que você não sabe, e fala assim, eu não sei, tá tudo bem, né? Não sei agora, mas quando eu souber, eu vou te contar. Então, essa transparência, essa comunicação, né? E a segurança psicológica. Porque o que a gente observou, né? Que a gente tem um escritório que é o Lean Office. O Lean Office é o nosso escritório de Lean dentro do banco, que orquestra as vilas, né? Não só inclui o método, mas como também faz as medições de como é que está o clima dentro das vilas. Nesses ambientes. E aí o que nós percebemos, né? Que o pessoal que está em vila, né, eles são muito mais satisfeitos e muito mais motivados para trabalhar, são muito mais engajados. E, seguramente porque tem autonomia, percebe essa autonomia, porque percebe a autonomia. Então isso foi medido, né? E não só a autonomia, mas essa possibilidade de dar ideia, de ser ouvido. De interagir, de pôr os problemas na mesa. Exato. E poder resolver os problemas, sabe? Então, por isso que eu falei da questão da segurança psicológica, né? Porque se o líder não vai lá e não cria um ambiente propício, né, para as pessoas irem lá e poderem expressar as suas opiniões ou os problemas que tem para resolver, né, a transformação não acontece. Seguramente. Não, e eu tenho tido a oportunidade de estar com vocês, e uma dessas oportunidades eu visitei lá na Cidade de Deus o Museu do Bradesco, que conta a história, e lá deixa muito claro que vocês sempre tiveram no pioneirismo da inovação. Então, desde o internet banking, desde os primeiros cartões de crédito, isso só é possível se você tem um ambiente que permita as pessoas experimentarem. Exato. Não tem outra forma. É sobre isso, né? Muito maravilhoso. Bom. Pinar, recentemente, você comentou em nosso canal de podcast aqui do Instituto, que em termos de tecnologia da informação, mais de 80% das entregas de valor do Bradesco, hoje, tem como base o Lean Digital. Nossa experiência nas inúmeras consultorias que a gente faz nas empresas nos mostra que para que isso aconteça, as lideranças precisam desenvolver as pessoas de uma forma muito Lean. Ou seja, apoiando os liderados para que eles possam melhorar cotidianamente o trabalho, os processos, assim como você nos contou, né, daquilo que vocês estão orquestrando nos trabalhos das vilas. Isso tem ocorrido no Bradesco? De que maneira a liderança tem agido nesse sentido? Como vocês estão atuando para a disseminação do mindset ágil na organização e como foram as fases dessa evolução? Nossa. Bastante coisa, hein? Bastante. Se vocês perderam, volto aqui. Não, pergunta sensacional. Bom, tem muita coisa para contar aqui. Sem dúvida, a questão da melhoria contínua, ele é um mindset que tem que ser perseguido o tempo todo. Né? Ela é que nem você comentou, ele é uma jornada, tem fases, as coisas não acontecem da noite para o dia. Né?
Vou falar um pouco do lado técnico, depois eu falo um pouco do lado mais cultural, né? Perfeito. Do lado técnico, a gente instituiu, sim, alguns ritos, né, dentro dos empreendimentos. As vilas a gente chama de empreendimentos, né? Ah, que legal. Que fazem justamente essa avaliação contínua. O PDCA, o famoso PDCA, o Plan, Do, Check and Action, né? Onde as vilas, elas olham para o que elas estão produzindo, as pessoas olham e falam assim, bom, do ponto de vista de negócio, eu tenho uma jornada, vou pegar o exemplo aqui da jornada de abertura de conta, né? Eu tenho uma jornada, como é que eu posso melhorar essa jornada? Né? Como é que eu posso ela deixar mais fluida? Onde que o cliente está parando? E baseado nisso, né, o pessoal vai olhando esses indicadores e vai melhorando. Esse é um lado da história. O outro lado da história. Eu tenho as melhorias técnicas. Poxa, qual é o nosso tempo de entrega desse produto? Como que é a velocidade? Como que é a produtividade? Então, são indicadores que a gente olha mais técnicos e aí, baseado nisso, o pessoal vai evoluindo, né, dentro desse contexto de melhoria contínua. Mas tem uma outra vertente, né, em relação à melhoria contínua, que está muito mais ligada. Tira a questão dos métodos, dos processos, das ferramentas, né, que são importantes, né, mas o mais importante é a transformação, né, cultural, né, sobre essa questão do mindset de melhoria contínua. Há quem diga, inclusive, que a transformação digital não é uma transformação digital, é uma transformação cultural. Né? Digital é o meio. Concordo totalmente. E assim, né, como é que você muda a cultura? Dentro de uma empresa, vamos pensar assim, o Bradesco com mais de 80 mil funcionários, como é que se muda a cultura? A cultura, não é que vai chegar alguém lá e falar assim, olha, vamos a partir de hoje mudar a cultura. Tem como. A cultura, ela é a execução da prática. Claro. Então assim, se você começa a praticar, né, é como você quando começa a dirigir. Você começa a dirigir, você presta atenção no freio, né, presta atenção ali no retrovisor, você está tomando conta ali, controle da situação. Então, é um certo tempo que você faz isso no automático. Né? Quando você começou a fazer isso no automático, isso virou cultura. Exato. A mudança, né, da prática do dia a dia, né, é muito difícil de fazer. Então, você tem que começar. E aí, né, novamente, né, a liderança tem um papel fundamental, porque é sempre o líder, na minha visão, que tem que sair na frente, é ele que tem que mudar a prática. Então, é ele que tem que, primeiro, se a gente está falando em melhoria contínua, primeiro o líder tem que olhar para ele e falar assim, bom, como é que eu melhoro? Como é que eu mudo o meu mindset? Como é que eu saio de uma situação que antes eu tinha comando e controle e agora eu vou desafiar meu time, eu vou dar autonomia? Primeiro ele muda. Exato. Né? A partir do momento que ele começa a mudar, e aí acho que o Instituto Lean também tem feito um trabalho aí brilhante com a gente, de formar, né, esse mindset desse líder Lean. Uma vez que esse líder ele começa a mudar e começa a praticar isso, ele vai mudando o time também. Então o time vai percebendo, né, que quando ele é desafiado, né, quando ele é estimulado, ele também vai observando os pontos de melhoria que ele tem. Né? E aí, numa jornada técnica, numa jornada pessoal, né? Então, um crescimento de conhecimento, né? Aí, quando eu falo conhecimento, penso também em hard e soft skills. Hard e soft skills, perfeito. Quer dizer, o que ele precisa conhecer tecnicamente, que vai melhorando, mas também do ponto de vista de comportamento. Como é que ele vai mudando o comportamento? Aí junta um pouco o que nós conversamos antes, né? Quer dizer, desenvolver as pessoas, né, dar o feedback. Então, tá tudo, né, conectado com isso. Então, essa questão dos softs e dos hard skills é o que a gente tem chamado de power skills. E você comentou algo extremamente importante, que para você exercitar esses soft skills, esses hard skills, é importante entender a jornada do cliente, né? Porque tudo começa com a jornada do cliente. Quando você entende a jornada do cliente, e aí você percebe, a partir dessa jornada, quais as mudanças, as melhorias que podem ser feitas, tanto do ponto de vista da tecnologia, quanto do ponto de vista das operações, dos processos, ganha muito. Eu, quando caminho no Colab, que ficou um ambiente muito propício para isso, né? Você percebe as interações de uma maneira diferente. Você percebe que ali tem um banco em transformação. Acho que isso é muito legal de presenciar, de vivenciar dentro do Bradesco. Não, é legal você comentar isso, Robson, e até linkando também com o que nós estávamos conversando, né? A gente tinha prédios por departamento. Por departamento. O prédio vermelho, nada temos. Sim. Prédio prata. E o Colab foi o primeiro prédio que não era no departamento.
É de colaboração. Então, É um prédio de olhar para o cliente horizontalmente. É isso. Então, foi o primeiro prédio que nós fizemos ali para colocar as vilas. Porque as vilas são multidisciplinares e que você falou, né? Olhando sempre para o cliente. Quer dizer, entender o que ele precisa, construir algo que faça sentido para ele, colocar no ar. Ah, vai acertar? Algumas coisas acerta, outras erra. Mede, né, pivota e volta novamente, né? Então, essa é a forma que a gente tem construído. E aí eu queria aproveitar, você fez tanta pergunta, tô lembrando das suas perguntas aqui, tá? Por favor, claro. Você falou um pouco das fases, né? As fases que a gente vem perseguindo aqui. A gente começou todo esse movimento do Lean com o Ágil em 2018. A gente começou ali com 2 vilas, mais experimental, para a gente entender como funcionava o modelo, né? E aí vem a questão do aprendizado e melhoria contínua, né? Então, de 2019 até 2021, a gente veio expandindo o modelo, tá? Então, chegamos ali a quase 30 vilas, né? Diversas áreas. Viemos expandindo e principalmente colocando método, né? Criamos o Lean Office também, que é esse escritório que eu comentei com você, né? De orquestrar as vilas, medir como é que está o engajamento das pessoas, o que está dando certo. Apoiar a transformação. Isso, o que não está dando certo. Quando chegou em 22, a gente olhou e falou, legal que a gente fez até aqui, está ótimo, vem evoluindo, mas tem coisa para melhorar. Né? O que nós vimos? Poxa, eu tinha vila de canal, eu tinha vila que era produto, eu tinha vila que era canal com produto de jornada, tinha um pouco de tudo. A gente falou, não, a gente está na hora da gente, já temos um tamanho adequado para a gente fazer essa transformação olhando na perspectiva do cliente. Claro. Então, nós criamos aquele conceito de domínios. O que são os domínios? É um conjunto de vilas que são agrupadas, mas que tem uma orientação para o cliente. Então, um domínio, vou dar um exemplo, fica claro, adquirir e emprestar. Então, um cliente que precisa, né, de dinheiro, por qualquer que seja o motivo, e aí ele precisa adquirir ou emprestar algo, né, do banco. E ali tem diversas vilas. Eu tenho um tipo de crédito que é o dia a dia, eu tenho crédito que envolve toda a parte ali de bens móveis, bens, né, que não são móveis, e aí a gente fez esse agrupamento. E a mesma coisa a gente fez em outros domínios. Então, o contraparte aqui do adquirir e emprestar é investir e guardar. Poxa, eu tenho um excesso de dinheiro, né? Eu quero fazer um investimento ao guardar o dinheiro. Transacionário é o domínio. Então, a gente também fez em 2022 para 2023, né? A gente fez essa transformação, que foi transformar as nossas vilas, né? Agora organizadas por domínio, numa perspectiva melhor do cliente, assim, olhando muito mais para o cliente, porque também nós vimos que tínhamos vilas que muitas vezes tinham funcionalidades parecidas, ideias parecidas, né? Então, orquestrar também esse conjunto de vilas dentro de um domínio com orientação do cliente. Então, é outra evolução que foi feita, né? E sempre, né, também aplicando esse conceito de melhoria contínua. Quer dizer, a liderança olhar, falar, poxa, isso aqui tá bom. E tem um negócio legal quando a gente fala em melhoria contínua, que também é um cuidado que a gente precisa ter, né? Que é reconhecer o que foi feito já. Claro. Porque às vezes a gente fala assim, não, legal, né? Rodei o ciclo PDCA, bacana, né? Tem uma série de coisas para melhorar. Poxa, mas quanto que eu já construí? Né? Quanto que eu já fiz? Quanto que eu já evoluí? Né? Pessoal, né? E cada uma das pessoas e também olhando aí para o que está entregando, para as entregas. E reconhecer e celebrar, né, essas conquistas é bem importante também. E aí, novamente, né, a liderança acho que tem um papel aí fundamental nesse aspecto. Há um grande progresso. Eu tenho interagido recentemente com os chamados GDs do banco, né, que são os gerentes de departamento, que cuidam, alguns deles, inclusive, que cuidam de algumas vilas. E recentemente apresentei para eles o conceito de um dos livros que publicamos em 2022, chamado Dominando a Disrupção Digital, que conta a história de transformação de um banco do leste asiático, mais precisamente em Singapura, né, e falando exatamente disso que você está nos contando aqui, de como eles entenderam as jornadas inicialmente, organizaram essas jornadas, né, da melhor maneira possível e foram trabalhando para eliminar os desperdícios e criar cada vez mais e mais valor. É um livro que você conhece? Sim, eu já li também, você já me deu de presente. E nós vamos fazer reverberar essas ideias. Acho que esse ponto é super importante porque com certeza tem um poder de transformação muito grande. Pina, seguramente fruto de tudo isso que você está me contando, vocês recentemente ganharam um prêmio internacional na área de tecnologia, que é a sua área, inclusive. Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre esse prêmio e principalmente como essa liderança, toda essa liderança contribuiu
para que esse prêmio acontecesse. Uhum. Eu vou comentar de 2, tá? Você falou de 1, mas eu vou comentar de 2. Por favor. E também entendo assim, né? A tecnologia sozinha, ela não faz nada. Nada. Né? Então, é um prêmio que a gente tem orgulho. São 2 prêmios que a gente tem orgulho e que, obviamente, envolve diversas áreas aqui, né? Como eu comentei contigo, não é uma questão de uma área sozinha, né? Uma pessoa sozinha. Então, teve um prêmio que é o The Banker, que nós ganhamos ali em setembro de 23. Ele está ligado com o banco de investimentos. Com o case do Investe Mais. O Investe Mais, ele é um produto sensacional e foi legal que ele foi construído dentro da Vila de Investimentos. Que legal. Né, que é totalmente lean. Totalmente lean. E o Investe Mais permite que o cliente consiga olhar, né, e consolidar todos os seus investimentos. Não só que ele tem no Bradesco, mas também em outras instituições, né, se ele assim quiser. Ter uma posição consolidada dos investimentos, olhar os gráficos de rentabilidade e uma coisa bacana também, né? Aí falando de disrupção, né? Ele recebe, a gente tem lá uma integração com inteligência artificial e ele recebe recomendações de investimentos. Fantástico. Né? O que é legal aí? E já nasceu numa jornada digital. Jornada totalmente digital. digital. Totalmente digital. Fantástico. E o que é bacana nessa história é assim, como é que surgiu isso? Surgiu de um problema, né, de funcionários que estavam na vila, que falam, poxa, mas eu tenho meus investimentos, eu olho, né, para o meu cliente, muitas vezes ele quer saber tudo que ele tem, que é uma dificuldade mesmo, né, e eu não tenho algo que possa consolidar isso, né, e aí, novamente, né, o time trazendo ideias, né, olhando para o cliente, trazendo ideias, e o líder desafiando para que a gente, de fato, possa construir isso. Que se conecta muito com o que você falou no início, que é desafiar, como uma prática importante, dar autonomia e permitir que as pessoas experimentem. É isso. Fantástico. E o segundo, né, que a gente recebeu o prêmio em dezembro de 23, que é o Chorus, né, é um case mundial, a gente chama que é o Oscar da indústria financeira, né, porque ele é o prêmio de inovação, né, entre as instituições financeiras ao redor do mundo, né, e o Bradesco ganhou como o banco mais inovador. Né? Tivemos 61 países aí concorrendo e o Bradesco ganhou como o banco mais inovador. E aí não dá para falar que isso é tecnologia, né? Porque é tecnologia, mas junto com as pessoas. É tudo junto, né? Seguramente. E isso, sem dúvida, é fruto de um trabalho que vem sendo feito, né? Porque a inovação não é a inovação de uma área, né? A gente tem lá o InovaBrá, que é o nosso braço, né, facilitador, né, ele orquestra a inovação dentro do banco, mas, obviamente, ele é um facilitador. Né? Aí todos têm que pensar em inovação, né? Não pode ter uma ilha de excelência pensando em inovação. Exato. Acho que é importante todas as pessoas, em todos os níveis, em todos os fluxos de valor, pensarem como podem inovar. É isso. E assim, o InovaBrá tem feito esse trabalho muito legal, né? E principalmente dentro das vilas. Então, porque o que acontece? Os desafios, as dificuldades, os problemas, as necessidades dos clientes, eles são capturados dentro das vilas. Então, o InovaBrá, ele tem braços dentro dos empreendimentos, né? E o InovaBrá também conecta, né, com as fintechs, com as startups, com as big techs, com as instituições de pesquisa dentro do Brasil e fora do Brasil. E quando aparece uma necessidade, um problema, alguma dificuldade do cliente tem que ser resolvido, por exemplo, sobre investimento, ou qualquer que seja o assunto, dependendo da vila, o InovaBrá entra como facilitador, né, propondo ideias, né, junto com os times e também trazendo soluções. Né? Então, quando a gente pega uma fintech, uma startup, o próprio Investe Mais, ele nasceu, esse produto que eu comentei, ele nasceu de uma startup que a gente foi integrando. Então, acelera também o ciclo, né, de entrega. Então, todo esse trabalho foi muito legal, assim, porque o mercado, né, global aí entendeu que o Bradesco tem esse ecossistema pronto, que é o InovaBrá, e mais do que isso, funcionando, né, dentro dos empreendimentos áreos. Fantástico. E, novamente, né, aqui a liderança também ela tem um papel fundamental, porque isso só é possível porque se permite que as pessoas, né, se desafiem, se permite que as pessoas cresçam, né, coloque os problemas, as dificuldades e conte com a colaboração também de outras áreas. Então, a liderança aqui, para mim, tem um papel fundamental nisso. Né? Muito bom, inspirador. Parabéns pelos prêmios, Obrigada. né? É interessante saber isso. E ele me leva à sequência da nossa conversa de um assunto que seguramente é de interesse de toda a nossa audiência. Nós temos uma tríade no Lean, que sempre levamos isso para todas as empresas, eu tenho falado disso também no Bradesco,
que é pense lean, seja ágil e use tecnologia. Nessa sequência. E se você inverter a sequência, se você quiser usar tecnologia sem pensar lean do ponto de vista de valor para o cliente e tantas outras coisas, os resultados podem ser desastrosos. E agora, claro, só se fala da inteligência artificial, né? Seja aí por conta dos sistemas que foram criados até para escrever textos, criar vídeos e tantas outras coisas. Vocês têm o pioneirismo da Bia, né? Sei lá, você vai nos contar quantos anos atrás que vocês já usavam ali inteligência artificial, e a inteligência artificial vem crescendo. Como tem sido o uso da inteligência artificial no Bradesco? Como a liderança tem se envolvido nisso e como você está enxergando essa combinação de Lean, da transformação digital e a evolução da inteligência artificial? Não, sensacional. Bom, inteligência artificial, para mim, né, não agora, mas já há um tempo, ele já é a tecnologia mais disruptiva que a gente tem e a que vai mais... Não, já está, né, revolucionando toda a nossa estratégia aqui, né? Como você comentou, né, a gente já tem a Bia desde 2016. Uau, 2016 é a Bia. 2016 que a gente começou com a Bia, que é a nossa assistente virtual. Hoje a gente já bate ali mais de 2 bilhões de interação, né, desde o seu lançamento com a Bia. E a gente também tem outras iniciativas, diversas iniciativas que nós fizemos que já utilizam inteligência artificial, já vinha utilizando, né? Antes até da IA generativa, vou comentar um pouco sobre isso, né? Então, por exemplo, hoje quando você entra no nosso app e você precisa de um empréstimo, né? Aquele empréstimo que é apresentado para você, a gente apresenta um menu, né, de opções de empréstimo. Aquele empréstimo é específico para o Robson. Ele não vai aparecer igualzinho para ninguém. Ou seja, em tempo real, a gente analisa o seu comportamento, a sua necessidade. Fantástico. A gente tem os dados, né, das informações. E naquele contexto, utilizando a analítico avançado, a gente consegue fazer uma oferta específica e personalizada para você, né? Isso é o uso da IA, né? Generativa. Não é generativa. Não é, essa não é generativa. Não, essa é a IA tradicional. IA tradicional. É o que a gente já tinha, né? O outro exemplo que a gente tem também, olhando para o lado de investimento, eu falo que é a Netflix de investimento. Então você foi lá, quer fazer um investimento. Poxa, então eu vejo todo mundo que tem perfil parecido com o Robson, né? E faço recomendações de investimento. Que nem a Netflix faz, né? Recomendações de investimento. De filmes que você quer assistir, etc. Isso também, a gente usa a inteligência artificial para fazer isso. Bom, e a IA generativa, agora mais recentemente, ela vem ganhando proporções aí maiores. Ela não é nova, mas vem sendo utilizado mais na indústria. Por quê? Porque ela tem essa capacidade, né, de gerar texto, gerar imagem, gerar código como você... E daí vem o generativo. Generativo, como você comentou. Gera algo. Então, assim, ela vai gerando, né, as coisas. E também permite que você tenha interação com linguagem natural, né? Hoje, em português, a gente já consegue fazer muita coisa aqui usando a IA generativa, né? E aí teve um negócio muito legal que nós fizemos, Robson, que é o seguinte. Quando começou essa história da IA generativa, todo mundo olhava assim e falava, não, mas isso aí é uma coisa de tecnologia. A gente falou assim, não é tecnologia. A gente precisa da IA generativa nos negócios, porque é isso que vai facilitar a vida dos nossos clientes. E aí, novamente, Nova Abra fez um trabalho sensacional, que foi o quê? Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos juntar todas as nossas áreas de negócio. Eu vou dar um banho de loja do que é IA generativa. Então, todo mundo foi mentorado sobre o que é a IA generativa. E eles foram desafiados, a cada um deles, pensar como que a IA generativa poderia transformar os seus negócios. Então, cada um pensou num caso de uso e tal, e a Nova Abra, né, junto com a tecnologia, foi ali apoiando. E saímos ali com mais de 200 participantes, né, com cases, né, que o pessoal entendeu que poderia fazer diferença para o cliente utilizando IA generativa. Aí, no contexto experimental. O que nós fizemos com isso? Fizemos um ideatom. Então, nós fizemos um funil onde esses diversos casos foram defendidos como um business case mesmo. Falou assim, olha, eu tenho esse caso aqui que vai, por exemplo, me ajudar a ler todos os meus processos jurídicos, né? Porque a IA generativa trabalha com um volume de dados grande. Então, eu vou ler todos os meus processos jurídicos e vou dar um parecer, ajudar a dar um parecer, por exemplo. Uma tarefa ali que ele é muito operacional e que ela consegue ajudar. Então, esse ideatom passou, né? Então, saiu lá das 200 participações, veio seguindo o funil, e no final a gente saiu com algumas iniciativas que foram financiadas, patrocinadas até pelo investimento de inovação. Isso não quer dizer que as outras iniciativas não podem seguir,
né? Mas foi muito bacana. Então, a gente saiu com coisas desse tipo, pro jurídico, saímos com coisas para manifestação de cliente. Então, identificar uma causa raiz baseada numa manifestação de um cliente, um elogio, Fantástico. ou algum tipo ali de crítica. Saímos com coisas relacionadas com venda assistida, né? No caso de consórcio, a gente tem essa situação. E o pessoal foi desenvolvendo esses projetos. E tecnologia também teve um capítulo, né? Então, nós saímos com 5, a gente fala mais 6, porque tecnologia é quase obrigatório usar IA generativa no ciclo de desenvolvimento. Sim. Né? Então, que também tem um ganho muito grande na geração de código, nos testes, né? E nós saímos com essas iniciativas, obviamente, e muitos casos de uso já identificados, que as pessoas também foram, né, defendendo os projetos e foram executando. O que é bacana disso, né, da liderança? A gente falando novamente aqui para a liderança, né, e qual que é a contribuição deles, né? Bom, sem dúvida, né, a gente está à frente aqui de uma tecnologia que é nova, que as pessoas não conhecem, né? Então, o receio de usar algo novo, do desconhecido, né? E, novamente, a liderança aí, principalmente das áreas de negócio, né? Entendendo para que serve e como é que pode ajudar o cliente. Então, investir em algo que, primeiro, né, não sei se vai dar certo, se não vai dar certo, porque era experimental. A gente está evoluindo, tá? Que os projetos estão dando certo. Então, isso é a parte... Isso é ótimo. É ótimo. Mas, principalmente, assim, né, a liderança desafiar, né, os times, fala, poxa, o que eu posso construir de bom com isso dentro de uma tecnologia que é desconhecida, né? Que tem uma incerteza. E é ótimo, mas também, para nossa audiência, é entender, né? Mas aquilo que deu errado também trouxe aprendizado. Acho que esse é o grande ponto, né? Pensando até nos próximos passos. Então, é muito bacana ver isso, né? Esse movimento, assim, da liderança de apoiar, desafiar, dar autonomia para que as pessoas usem, às vezes, alguma coisa que não conhecem, né? Aprendam, né? Errem, e tá tudo certo, né? Sensacional. Aprendi com erro. E também o que deu certo, maravilha, vamos seguir em frente. Super importante. E não dá mais para apartar tecnologia de área de negócio, né? Elas andam juntas, né? Não dá para você fazer... Por isso que essa tríade, né? Pensar Lean. E quando eu falo pensar Lean, eu tô dizendo o seguinte. O que é valor para o seu cliente? Né? Porque pensar Lean, essencialmente, é entender o que é valor para o cliente. E também tentar responder sempre a pergunta. Qual é o problema que queremos resolver? Uma vez que você entendeu isso, aí ser ágil, que conecta muito a questão que você falou da criação das vilas, de ter essa colaboração, de ter esse ambiente colaborativo, de ter essas jornadas horizontais. E o terceiro ponto que você trouxe aqui, que é usar a tecnologia. Isso aí, não dá para fazer separado mais isso. Então, indo até dando assim, contornos finais na nossa conversa, Pina, seguramente você trouxe aqui vários benefícios que isso já trouxe ao Bradesco. Quais outros benefícios que você gostaria de destacar que conecta com a jornada Lean e que conecta com a inteligência artificial, né? E com todo esse trabalho importante que vocês estão fazendo dentro do banco, que você fala, pô, isso aqui realmente foi um divisor de águas para nós. Falando da IA generativa, né? A gente teve, sem dúvida, como eu comentei, diversos ganhos. Você pode falar assim, olha, por exemplo, no ciclo de codificação, desenvolvimento, né? Só aí de 20% a 40% de produtividade a gente ganha. É muita coisa, né? Se a gente pensar na escala, é muita coisa. Os processos jurídicos que eu comentei, né? De ler os processos jurídicos e ler todo aquele conjunto, né, de informações. Só aí aumentos de velocidade de 80% de ganho. Né? A BIA, a gente construiu uma BIA... A BIA, na verdade, nasceu... Conta a história da BIA. Ela não nasceu para o cliente na primeira vez. Ela foi feita para ajudar o nosso gerente ali na agência. Ela é interna. Ela era interna. Entendi. Porque o gerente, assim, tem muitos produtos. Sim. Né? E ele precisa entender um pouco desses produtos. Às vezes tem uma dúvida, vai lá, tira a dúvida. Então a BIA era usada para rede. Para ajudar o gerente ali a atender o cliente. E depois, esse negócio deu tão certo que a gente colocou para o cliente. Bom, pensando em IA generativa, você imagina, né, agora o gerente poder fazer em linguagem natural, tirar as dúvidas que ele precisa. É outra coisa. Tem um monte de normativos que a gente tem, procedimentos. É difícil. A vida do gerente lá na ponta não é fácil. Então, nós fizemos uma BIA nova para eles, com legal. IA generativa. Né? Então, assim, ela está muito mais... com acurácia muito melhor. Né? A gente fez o NPS com eles, deu quase 80%, 80 de NPS, assim, da primeira versão. Então, assim, é outro patamar. E, obviamente, a gente usa, né, também esses experimentos internos para depois ganhar confiança na tecnologia e depois evoluir e colocar para o cliente. Né? Então, nós estamos nessa fase, nós estamos agora expandindo, né, esse piloto da
na Biagência, né? Essa nova Biagência para os nossos gerentes ali, e depois a gente também vai colocar isso no ar para o cliente, sem dúvida vai transformar a vida deles, né? Muito legal. E o que a gente viu de legal de tudo isso, né? Quando você falou, a tecnologia, ela ajudando, né? Todas as tarefas, todas não, né? Todas é muita coisa, mas assim, uma boa parte das tarefas que são repetitivas, que são operacionais, né? Que envolvem grande volume de dados, você não precisa fazer, a pessoa não precisa fazer, né? Ela dá para a tecnologia fazer, ela dá para a inteligência artificial fazer, né? E aí você foca naquilo que de fato é importante. Você libera tempo para pensar na solução de problemas, em inovação, em coisas novas, né? Pensar no cliente. Perfeito. Né? Então, assim, principal. Que é o principal, que é o motivo por que a gente existe. Todos né? nós. Exato. Então, a gente observou isso, né? As pessoas felizes porque elas estão liberando aquele trabalho operacional para fazer aquilo que de fato faz sentido. Focar no negócio, focar na qualidade, focar principalmente no cliente. Agora, sem dúvida, né, é uma transformação também, né? Novamente, eu enxergo a liderança com um papel fundamental. Toda vez que tem algo novo, que muda, aqui nós estamos falando de uma tecnologia que muda, que é diferente, mas que muda a forma de fazer, porque você tinha um jeito de fazer. E aí eu falo em todas as áreas, tá? A minha área, por exemplo, de desenvolvimento de sistemas, ela muda com a IA generativa. Né? Então, assim, se você não der o apoio, né, e aí o líder tem um papel fundamental, né, de dar, né, o conforto necessário no momento da grande transformação, né, mudando a forma de fazer, mudando tecnologia, etc., né, a coisa não acontece. Então, a liderança aqui tem um papel fundamental. Eu vejo que eles vêm numa jornada bem interessante, né, de evolução com esse mindset lean, né, de que a gente não precisa acertar tudo, né, mas também que o erro tem que ser tolerado. Isso não quer dizer, não tem a ver com baixa performance, muito pelo contrário, né, tem a ver com alta performance. Exato. Mas saber o que você pode tolerar e pegar esse erro como um aprendizado, né? Desenvolver a pessoa, desenvolver o time. Então, assim, é uma jornada sensacional, Robson. Assim, eu estou muito feliz assim, com o que a gente vem construindo. Está muito longe de ser o final, né? Eu acho que a gente está no meio de uma jornada aí de transformação incrível. Vocês têm participado com a gente, né? Tem feito muita diferença. Você falou aí dos gerentes, né? Que vocês têm trabalhado. Mesmo o nome, gerente departamental, é um nome que a gente não gosta, né? A gente já está mudando para gerente sênior, porque a gente entende que tem que transformar e fazer algo que é colaborativo, né? A gente acredita muito na colaboração e no foco principal, né? Que é o cliente mesmo. Que legal. Olha, quero terminar essa nossa conversa, Pina. Eu acho que renderia seguramente muito mais usando aqui o hashtag Entre Nós, Você Vem Primeiro. Sensacional. Que eu acho que é uma campanha linda do banco, né? E até recentemente foi publicado aquele vídeo do Alok, lindo. Inclusive, não só o vídeo institucional, mas a música já está tocando nas rádios. Sim. Eu gosto muito do Alok, a música é muito bonita. Acho que essa história de Você Vem Primeiro, e vocês trouxeram tudo isso pensando também no cliente. Eu tenho certeza que o Bradesco, que é uma história que orgulha todos nós brasileiros, vai continuar evoluindo cada vez mais e mais e mais. Cristina, eu quero te agradecer muito a sua participação aqui no Liderança Talks. Foi realmente uma aula sobre Lean Digital e quero que você saiba que nós estamos sempre aqui à disposição para poder apoiá-los naquilo que for necessário. E tenho certeza que toda a nossa audiência aqui sai muito inspirada com tudo isso que você nos contou. Obrigada, Robson. Obrigada, Instituto, novamente. Vocês têm feito parte, né, da nossa jornada, têm transformado junto com a gente. Então, só tenho a agradecer pelo convite aqui, pela participação e pela parceria que a gente tem aí de alguns anos. Obrigada, viu? Para nós é um grande privilégio. Estamos terminando mais essa edição do nosso Liderança Talks. Obrigado a todos pela audiência. Em breve voltaremos com mais uma edição do nosso talk show sobre liderança Lean. Muito obrigado e até lá!